Olá! Hoje a gente vai fundo em um conceito que todo mundo já ouviu falar, um dos pilares da psicologia popular, a sublimação. O artigo que usamos como base já começa com uma pergunta bem direta, bem provocadora, e agora a gente vai entender direitinho o porquê dessa provocação toda. Olha, para muita gente, sublimação é basicamente isso, né? Aquela imagem clássica do artista sofrendo, que pega toda aquela angústia, toda aquela dor e, pá, transforma tudo numa obra-prima. Mas para a gente entender de verdade o que está em jogo, a gente precisa voltar lá na origem de tudo. E a origem é Sigmund Freud. Só que aqui já começa o primeiro problema. Por incrível que pareça, ele nunca deu uma explicação assim sistemática, organizadinha do conceito. Pois é. Reza a lenda que o tal manuscrito onde Freud ia explicar a sublimação de vez, ou se perdeu ou foi queimado. O fato é que não temos acesso a ele. Então, o que sobrou foram fragmentos, ideias espalhadas ao longo de toda a obra dele, mudando e evoluindo por décadas. E essa linha do tempo aqui mostra bem isso. A definição de Freud era uma coisa meio inconstante, sabe? Começou como uma forma de embelezar a realidade, depois virou uma troca de objetivo sexual por um não sexual, até que virou um destino da pulsão super importante, o oposto da repressão. E no final ele a descreve como uma satisfação mais elevada. Mas olha que interessante, menos intensa. Ou seja, não era uma ideia fixa, de jeito nenhum. Beleza, então vamos mergulhar nisso aqui. Basicamente, a teoria se apoia em três pilares, três ideias centrais que, em tese, fariam da sublimação um processo único, diferente de todo o resto. E aí o nosso artigo base traz essa citação que é genial. É um paradoxo clássico. Se você troca a lâmina da faca, depois o cabo, depois a bainha, em que momento ela deixa de ser a faca original? A pergunta aqui é a mesma. Se a gente muda o objetivo da pulsão e muda o alvo dela, o que sobra da pulsão original? Será que ainda é a mesma coisa? Então tá, a gente tem uma definição que não é lá muito firme. A pergunta que fica é como é que Freud usava isso na prática, lá no dia a dia da clínica, analisando seus pacientes? E olha que curioso, quando a gente olha os casos famosos dele, a sublimação aparece quase sempre de um jeito meio vago. É uma explicação que vem depois do fato consumado, para dizer por que alguém se desenvolveu de um jeito normal ou não. No caso da Dora, a falta de sublimação era o problema. No Homem dos Ratos, a mesma coisa. Já no Homem dos Lobos, a religião dele era vista como uma sublimação, o que contradiz outras partes da obra em que ele chama a religião de neurose. Fica parecendo uma carta na manga, né? E na prática clínica, o que acontecia? O conceito era usado muito pouco. É como se os analistas tivessem medo de mexer nessas criações respeitáveis, como a arte ou a ciência. O autor do artigo chama isso de problema da cruz vermelha. A sublimação vira uma área neutra protegida que não pode ser analisada. E qual o perigo disso? Vira o esconderijo perfeito para os conflitos. Ok, agora a coisa começa a ficar séria. A teoria realmente começa a desmoronar quando a gente coloca uma lupa em cima de duas das suas ideias fundamentais. E o primeiro grande ponto fraco é essa ideia de que a pulsão é desviada para coisas que são socialmente valorizadas. Porque, pensem bem, quem decide o que tem valor social? Uma peça de teatro sobre um Jesus transgênero, por exemplo. Para uns, é arte da mais alta qualidade. Para outros, é uma ofensa. E um jardineiro super dedicado? E um golfista? Alguém que passa horas navegando na internet fascinado com aquilo. O valor é totalmente subjetivo, depende do grupo, da cultura, da época. E um conceito científico não pode se basear numa coisa tão instável, tão relativa. E aqui a gente chega na segunda falha, que é talvez ainda mais grave. Essa separação que Freud queria criar, bem limpinha, bem definida, entre a sublimação e a repressão. Afinal, a pergunta que não quer calar é: como é que algo pode ser dessexualizado, sem repressão, sem recalque, numa teoria em que a pulsão sexual é o motor de tudo? Foi o próprio Freud que mostrou que a sexualidade está em toda a parte, desde a infância. Então, como é que se limpa a pulsão sexual sem usar o mecanismo da repressão? Parece uma contradição no coração da teoria. O artigo chega a dizer que esse conceito é, na verdade, anti-freudiano, porque ele acaba reduzindo toda a imensidão do que Freud chamou de sexualidade a uma coisa muito menor, a atividade genital. Para a ideia de sublimação funcionar, Freud teve que dar uma simplificada, quase ignorando as próprias descobertas e tratar dessexualizado como se fosse só não genital. Mas a gente sabe que a teoria dele é muito mais complexa que isso. Bom, depois de olhar tudo isso, a teoria, a prática, as contradições, a gente volta para a nossa pergunta lá do começo.
E o veredito do artigo é bem claro. A noção de sublimação falha em vários pontos. A base teórica dela é fraca, porque a ideia de dessexualização não se sustenta. Na clínica é quase impossível saber se o que a gente está vendo é sublimação ou outra coisa. Ela se baseia numa ideia de valor social que não é científica, e o argumento vira um círculo vicioso. A arte é sublimação, e o que prova que a sublimação existe? A arte. Simplesmente não funciona. Mas e se o problema todo for a nossa maneira de pensar a criação? Essa frase do escultor Giacometti é fantástica e abre uma porta para uma outra perspectiva. E se a criação não for o resultado de domar uma pulsão selvagem, de canalizar ela bonitinho para um lugar aceitável? E se for justamente o contrário, o encontro com aquilo que é excessivo, que é indomável, aquilo que resiste a ser civilizado, que não se encaixa na sublimação? Essa ideia vira o jogo completamente. Ela sugere que talvez a grande criação não seja a prova de que a sublimação deu certo, mas sim a prova do seu fracasso, e que talvez o que a gente mais valoriza na arte, na ciência, na criação em geral, seja exatamente essa parte que não foi domada, essa parte que escapou da tentativa de deixar tudo limpinho e aceitável.